E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto muito conhecido, que está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu quero ler do versículo 25 ao 34. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. É um texto muito conhecido, mas Deus colocou no meu coração. Eu estava buscando uma palavra, porque nesse texto nós podemos ver na vida de uma só pessoa três circunstâncias que mexem, com a vida da pessoa. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a partir do versículo 25. E diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e a tua palavra não volta vazia, Senhor. O Senhor nos concedeu o privilégio desta leitura. Esse texto que tem a narrativa de um fato maravilhoso que mudou a história de uma mulher. O Senhor proporcionou para nós esse tempo aqui para meditarmos nesse texto. Então fale conosco de uma forma poderosa, Pai. Nós nos esvaziamos do nosso eu, para que aqui seja a plenitude da tua voz. Aleluia. Que seja realmente o teu querer para mudar circunstâncias, para mudar histórias nessa noite, ó Pai. Eu sei que o Senhor deseja ministrar aquilo que traz vida, Pai. Então que os nossos corações estejam acessíveis à tua vontade, que não fique apenas no nosso intelecto, mas que desça ao nosso coração, e ao descer no nosso coração produza essa vida que o Senhor deseja para cada um de nós. Que vidas sejam restauradas aqui, haja transformação, salvação, libertação, milagres, porque essa fonte de vida continua jorrando e esta noite está disponível para todos nós. Ó Espírito Santo, haja conforme o teu querer, e nós aqui estamos à sua disposição para fazermos aquilo que desejas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós lemos aqui a história de uma mulher, E eu gostaria de dar um tema para essa mensagem: quem tocou em meu manto?
quem tocou em meu manto? Uma pergunta de Jesus. Enquanto eu estava lendo esse texto, essa pergunta chamou a minha atenção. Quem tocou em meu manto? Jesus sabe todas as coisas. Nada está oculto à onisciência de Jesus. Ele sabe o meu pensamento, Ele sabe o intuito do meu coração, Ele sabe a palavra que vai sair da minha boca, mesmo antes de ser verbalizada. Ele sabe. Ele é onisciente, conhece tudo. Conhece a minha situação de alegria, conhece a minha situação de tristeza, conhece as minhas angústias, as minhas aflições. Jesus conhece tudo. E em cima desse conhecimento, da onisciência de Jesus, é que me chamou a atenção esta pergunta: quem tocou em meu manto? Com certeza, Jesus sabia quem havia tocado em seu manto. Ele não fez essa pergunta por estar em dúvida de quem havia tocado nele. A pergunta de Jesus não estava baseada na dúvida de que em meio à multidão alguém tivesse tocado nele de uma maneira diferente. A pergunta não foi em cima da dúvida, porque Jesus sabia quem tinha tocado nele. E o que o Espírito Santo me conduziu em cima dessa pergunta foi que Jesus fez essa pergunta: quem tocou em meu manto? Não para saber quem era a mulher que havia tocado, ou o homem que havia tocado nele, mas para nos impulsionar a saber quem é essa mulher que, ao tocar em Jesus, recebe dele tal poder que a sua enfermidade instantaneamente a deixou. É isso que chamou a atenção da intenção da pergunta de Jesus. Eu sei quem é, mas o que eu quero é que vocês saibam quem é essa mulher. Uma mulher que ela estava no meio de uma multidão, anônima. Ela era uma mulher anônima no meio daquela multidão. Os discípulos não perceberam, diante de tantas pessoas, quem era que tinha tocado em Jesus. Mas Jesus faz essa pergunta para nos impulsionar. Até hoje, nesse 22 de maio, a conhecer então quem é esta pessoa. Quem é essa mulher que sai do anonimato e passa a ser uma mulher conhecida em todo o mundo, que lê a palavra do Senhor? Imagina uma mulher que viveu por 12 anos num mundo fechado para si, e agora Jesus então chama a atenção. Essa mulher, a partir de hoje, não será mais uma mulher anônima. O mundo há de conhecê-la. O que Jesus queria mostrar para mim, para você, para os seus discípulos, é de que é possível sairmos do anonimato quando nós temos uma fé de que Jesus pode mudar a nossa história. Talvez você se encontre dentro desse grupo de anônimos, de que não é notado, que as pessoas não te percebem, porque a sua vida parece não sair de uma rotina, fechada no seu próprio mundo. E olha, nesse exato momento tem centenas ou milhares de pessoas fechadas no seu próprio mundo. Como assim? Pessoas fechadas no mundo de uma depressão profunda, fechadas num quarto, em uma casa, em uma clínica de recuperação. Pessoas que não conseguem mais viver o seu dia,
Para elas tanto faz ser domingo, feriado ou dia de semana. Estão presas no seu próprio mundo. Quantas pessoas se tornaram anônimas porque estão acamadas, doentes, não conseguem mais sair da sua vida de cama, perdeu-se as forças, perdeu-se o ânimo, a doença está ali, deixando a pessoa totalmente presa àquela cama, aquele mundo fechado. E é isso que acontecia com aquele homem há 38 anos junto ao tanque de Betesda. Fica claro isso, de que ele estava fechado no seu mundo 38 anos, vendo aquele ambiente de pessoas doentes. E ele ali por 38 anos, com tanta coisa que há no mundo, ele fechado junto a um tanque de Betesda, enxergando apenas o que estava no raio de visão dele, e não enxergava o que tem no mundo. 38 anos ele ficou preso a esse mundo, limitadíssimo. Essa mulher, então, ao tocar em Jesus, nos ensina, e Jesus quer nos chamar a atenção para isso, algumas verdades. E a primeira dessas verdades é que essa mulher decidiu que o seu problema não iria mais governar a sua vida. Como assim? Por 12 anos, o problema dela começou a governar a sua vida. Nós fizemos uma visita a um jovem ainda, faz 26 anos que ele está acamado. Aos 19 anos sofreu um acidente, e a partir daí então está fechado no mundo. Eu conversei com ele, ele disse: olha, a minha vida está limitada a esse quarto. Tinha alguns irmãos comigo. Está limitada a essa sala. Esse é o meu raio de visão, dia após dia. Essa mulher, ela decidiu que o seu problema, que há 12 anos governava a sua vida, estava chegando ao fim. Como assim? Ela tinha uma necessidade física. Ela tinha uma hemorragia que há 12 anos estava consumindo o seu corpo físico. Imagina que tristeza, como ela estava deficiente fisicamente por conta dessa hemorragia. A hemorragia estava governando fisicamente ela por 12 anos. Assim como esse homem, esse jovem que está há 26 numa cama. Por 12 anos, a doença definia onde ela ia, onde ela não ia. Porque uma mulher que tinha uma hemorragia era limitada à sua casa. Ela não podia sair, não podia ter contato com pessoas. E se ela tocasse em algum lugar, aquele lugar se tornava impuro. Se ela sentasse em um lugar, aquilo se tornava impuro. Então a doença governou a vida dela por 12 anos, limitando aonde ela deveria viver e de que maneira viver. Imagina a fraqueza, o desânimo pela doença, as limitações que ela tinha. Quantas pessoas hoje estão vivendo esse mesmo drama? A doença está limitando a sua vida. O que fazia já não faz mais. Aonde ia já não vai mais. As suas atividades já não são mais as mesmas. Como gostaria de fazer e já não posso mais. Assim era a história dessa mulher, governada pela doença por 12 anos. Mas não só isso, essa enfermidade também estava mexendo com o seu emocional. Também, pela enfermidade, o seu emocional passa
a ser ali abalado. Por quê? Porque ela ia buscar solução e não encontrava, ia buscar ajuda e não tinha, e cada dia a Bíblia diz que ela estava pior. Imagina você recebendo um diagnóstico e entrando num tratamento médico, colocando toda a sua esperança naquele tratamento. Entre idas e vindas a tratamentos, tem pessoas que estão indo para Jaú em tratamentos médicos, outros indo a Campinas, outros a São João da Boa Vista, outros a Mogi Guaçu, tratamentos diversos, quimioterapia, radioterapia e tantos outros. Imagina o emocional dessa pessoa quando chega diante de mais um exame, depois de um tratamento, uma série daquele tratamento, e o médico diz: olha, não regrediu nada, pelo contrário, avançou a enfermidade, alastrou mais. Imagina o emocional quando você faz uma cirurgia e você espera que o diagnóstico do médico seja: olha, agora está tudo bem, não se preocupe mais, esse problema agora chegou ao fim. Amém. Mas imagina quando você faz uma cirurgia e o médico diz: olha, eu fiz o que pude, mas o mal está aí ainda, não tem mais o que fazer. Essa era a história dessa mulher, também governada pelo seu emocional. 12 anos recebendo esse diagnóstico, olha, não mudou nada no seu quadro, o tratamento não teve o efeito esperado, você continua do mesmo jeito, e desse jeito você vai morrer, porque era essa a expectativa, a previsão, o diagnóstico. Mas não só isso, físico, emocional. Quantas pessoas sofrendo, né, com o seu emocional. Mas ainda ela tinha mais uma situação que estava governando agora a sua vida: física, emocional e financeira. Como assim, pastor? Porque ela gastou tudo que tinha. Toda a sua posse financeira foi colocada a trazer para ela a solução do problema, mas não trouxe. Ela gastou tudo que tinha em idas e vindas, financeiramente agora governada por uma situação de dificuldades. Puxa vida, aonde agora buscar recursos? Fisicamente o diagnóstico não mudou, emocionalmente isso me abalou, porque eu esperava uma mudança, uma melhora, uma cura, e agora nem recursos mais tenho para buscar na medicina a cura. Nós estamos falando de uma mulher sofrendo de uma hemorragia por 12 anos. Mas de repente você esteja vivendo uma situação, não como a dela de uma hemorragia, mas um quadro na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, que você tem investido, tem tentado, tem buscado recursos, e as coisas não estão mudando. E os problemas dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu ambiente, seja com o filho, com a esposa ou com você mesmo, estão governando a sua vida. Por quê? Porque tem tirado o seu sono, tem tirado a sua paz, tem tirado a sua alegria. Você deita pensando naquilo, você acorda pensando naquilo, você vai para os lugares pensando naquilo, e você não vê uma saída. E diz, dia após dia, eu não encontro a solução para os meus problemas. Eu acredito que todos os pastores que fazem atendimento pastoral convivem com isso, com essa expressão: pastor, não sei mais o que fazer, os problemas estão governando a minha vida, estão tirando de mim a alegria, estão tirando de mim a paz.
o prazer nas coisas. De repente você está bem, mas alguém na sua casa não está. E se eu perguntar aqui, todos nós temos problemas a serem resolvidos. Todos nós, quando de uma ordem financeira, é de uma ordem relacional, ou seja, de uma enfermidade, todos nós, entre os ambientes que nós temos de família, social, amizades, parentela, nós temos problemas. Talvez você esteja hoje nos ouvindo, participando por uma rede social, ou aqui na nave da igreja, pensando, puxa, o Senhor, Ele realmente é onisciente, porque Ele está vendo a minha situação, e Ele está falando comigo, e é isso mesmo, o Senhor te trouxe aqui, te colocou aí, para dizer que há uma solução para a sua vida. A palavra do Senhor jamais volta vazia, Ele realmente conhece a sua necessidade, e você também pode declarar como essa mulher: os meus problemas não vão mais governar a minha vida a partir de hoje. Há um Senhor que vai dominar a minha vida. A partir de hoje, alguém poderoso, esse nome que está acima de todo nome, esse nome que é poderoso para determinar e as coisas acontecerem, é Ele que vai governar a minha vida. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela decidiu, a partir de hoje, quem governa a minha vida é Jesus. Os problemas vão chegar ao fim a partir de hoje. A minha situação vai mudar a partir de hoje. Basta apenas que eu toque no seu manto. Porque se eu tocar no manto dele, eu serei curada. Irmãos, eu acho que a determinação daquela mulher era tão grande, a fé dela era tão grande, que se a multidão tivesse impedido ela de chegar a Jesus, se a multidão não tivesse permitido ela, se arrastando, debilitada, frágil, chegar a Jesus, pela sua onisciência e da maneira que ela saiu da sua casa, ela seria curada, porque a fé nos leva a viver o sobrenatural. Eu tenho certeza que pela fé desta mulher, mesmo que ela não tocasse no manto de Jesus, ela seria curada, saindo do anonimato de uma vida miserável e triste. Sabe por quê? Porque o que move a mão de Deus para nos abençoar não é as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque se fossem as nossas necessidades, nenhum de nós teria necessidade. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Como que pode alguém que é o próprio amor, sabendo da minha necessidade, Ele não supriria? Então não são as minhas necessidades que movem a mão de Deus. Ele já está disponível. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, já estão disponíveis. Ele já deseja nos abençoar. Agora o que nos leva a receber essa bênção é a fé. É a fé, presbítero João, que nos leva a viver o sobrenatural. É que às vezes nós queremos limitar o agir de Deus. Olha, está demorando demais. E aí, por essa demora na nossa visão de tempo, não no tempo de Deus, mas na nossa visão de tempo, está demorando demais para Deus agir. Então nós queremos limitar o Senhor por isso, porque não aconteceu no nosso tempo. Então aí nós pensamos que Deus perdeu o poder de agir, porque não aconteceu na hora que eu queria. Essa mulher, 12 anos, mas isso não impediu ela de declarar uma mudança de vida, e não impediu o agir do Senhor na vida dela. Outra coisa que nos faz perder a bênção
é porque nós queremos limitar o agir de Deus pelas circunstâncias, pelas coisas que estão acontecendo. Agora o diagnóstico veio um pouquinho mais complicado, agravou um pouquinho mais a situação. Parece que agora a história entrou por um caminho mais difícil. E aí nós começamos a limitar o agir de Deus pelas circunstâncias. Não, Deus é onipotente, nada é impossível para Ele. Para a medicina, o diagnóstico pode ter se complicado mais. Para a sua circunstância, a sua história, na ótica natural, parece que complicou mais. Mas para Deus não mudou nada. Ele continua com o mesmo poder para mudar qualquer história. Seja qual for o diagnóstico, o médico diz: agora não tem mais jeito, alastrou. Para Deus continua do mesmo jeito, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Mas agora o casamento não tem mais jeito, as circunstâncias agora estão cada vez pior, parece que agora não vai. Deus continua o mesmo para mudar a história no seu casamento. Ele age no sobrenatural. O que move a mão de Deus é a nossa fé. Temos necessidades, mas a nossa fé é que nos leva a viver o sobrenatural de Deus. E essa mulher entendeu isso, e ela disse: eu vou ser curada hoje, eu vou tocar no manto dele e vou ser curada. Eu não sei como é que eu vou chegar lá. E eu tenho certeza que Jesus já estava disponível para ela, porque grande era a fé daquela mulher. Se ela não conseguisse chegar até Jesus, Jesus chegaria até ela. Meu irmão, Jesus está disponível. Ele chega até você. Se você não tem forças, Ele vem ao seu encontro. Ele foi de encontro com aquele paralítico, Ele foi de encontro com aquele leproso. Ele também vai de encontro a você, porque Ele sabe aonde você está, sabe a circunstância e a sua necessidade. Ele foi de encontro aos discípulos quando estavam em meio a uma tempestade no mar. Segunda coisa que nós aprendemos com essa mulher é que ela tinha um alvo. Ela tinha um alvo. O alvo daquela mulher era Jesus. O alvo dela não eram os discípulos de Jesus. O alvo dela não eram os fariseus, os sacerdotes, a religião, o templo. O alvo dela era Jesus. Que bom é quando nós temos um alvo e Ele é Jesus. Ele diz: aquele que me busca encontra, aquele que pede recebe, e aquele que bate, a porta se abre. Tenha como alvo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Aquele que vai a Ele jamais volta vazio. Aleluia. Jamais Ele lança fora. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Que Ele seja o alvo da nossa vida. Essa mulher tinha como alvo Jesus. Ela foi de encontro com Jesus. Sabe, às vezes a gente, por muito tempo, ela tentou resolver. Por muito tempo ela tentou resolver, entre idas e vindas. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Esse mesmo Jesus que nós estamos ouvindo aqui desde o início desse culto.
o Filho unigênito do Pai, que veio a esse mundo por nos amar, aleluia. Ela ouviu falar de Jesus, que por onde ele passava, milagres aconteciam, histórias eram mudadas, ali o problema chegava ao fim e deixava de governar as pessoas. Então ela diz: eu tenho um alvo, eu vou até Jesus, é Ele que vai mudar essa história da minha vida. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, Deus te colocou aqui e está dizendo para você: eu quero te abençoar, que eu seja o alvo da sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Que o Senhor seja o alvo da minha e da sua vida, que o Senhor seja o alvo dessa igreja, que o foco seja Jesus Cristo na nossa vida, porque nele não há sombra de variação, ele não muda, ele é imutável, ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Essa mulher tinha um alvo: eu vou até Jesus. Terceira coisa, de que ela indo a Jesus, ela sabia que Ele daria a ela uma nova identidade. Uma nova identidade. A mulher que chegou como anônima, com uma história triste de doenças, perdas, sofrimentos, limitações, colocou como alvo Jesus, o autor e consumador da fé, o caminho, a verdade e a vida, o único que nos leva ao Pai, a luz para o mundo, o bom pastor. Quando ela foi até Jesus, a sua identidade mudou. Eu quero provar para você com um versículo bíblico aqui tremendo. Olha o que Jesus disse quando ele perguntou: quem tocou em meu manto? Os discípulos: muita gente aqui está comprimindo, tocando, como vamos saber? Não, mas alguém tocou, porque de mim saiu o poder. Aquela mulher com medo se identifica de que ela tinha em Jesus a mudança da sua história, que o problema não governaria mais a vida dela a partir daquele tempo, que o alvo dela era Jesus. Quando ela se declara que foi eu que toquei no Senhor, olha o que Jesus diz para ela, para uma mulher que chegou, Andréa, anônima, conhecida apenas pelos seus problemas, conhecida pela sua situação financeira miserável agora. Ela chegou desse jeito diante de Jesus. Mas olha o que Jesus diz para ela. Versículo 34. Então ele lhe disse: o quê? Do que ele chamou ela? Filha. Olha aquele que vai a Jesus, olha a identidade que ele recebe, olha a identidade que ela recebe. Aquele que vai diante de Jesus mudou de uma mulher anônima que não tinha nem nome. Agora Jesus diz: filha. Olha que privilégio para essa mulher que estava ali sem poder ir ao templo, sem poder frequentar uma reunião, sem poder estar junto das pessoas. Agora ela recebe a cura, ela recebe uma identidade daquele que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, que olha para ela e diz: filha. Filha. Oh, aleluia. Esse mesmo Jesus hoje está olhando para mim e para você, e Ele quer nos dar essa identidade de filho. Filho, eu estou aqui para cuidar de você. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe o cuidado que nós temos com os nossos filhos, o zelo, o amor que nós temos com os nossos filhos, em querer suprir as suas necessidades diante da nossa capacidade. E Jesus olha para ela e diz: filha, pode vir, a sua fé a curou. Aleluia. Você veio no lugar certo, filha.
A partir de hoje você tem uma identidade, você tem um pai, você não é mais anônima, você não é mais alguém reconhecida pelos seus problemas. A partir de hoje não, você será reconhecida como minha filha. Em Estivageb, 22 de maio de 2022, o seu nome não tem ali uma escrita, mas conhecerão a sua história que mudou a partir desse encontro. Meu irmão, minha irmã, o mundo também tem que conhecer a nossa história em momento que nós encontramos com Jesus. Aleluia. Filha, a sua fé a curou. Você estava sendo governada pelos seus problemas, estava difícil a sua vida, mas a partir de hoje, vá em paz e fique livre. Aleluia. Presta atenção, é para glorificar. Filho, filha, vá em paz hoje. Sai daqui em paz. Você veio no lugar certo. Você está diante daquele que é todo poderoso. Receba, 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 receba. Glorifica, 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 glorifica. Filha, filho, filha, filho, vai em paz. A tua fé te curou. Fique livre do seu sofrimento em nome de Jesus. Deus os abençoe.